bem-vindos, meus irmãos, a mais um dia de meditação do Evangelho aqui no Palavra Encarnada. Hoje, domingo, dia 30 de outubro, vamos meditar o Evangelho que se encontra no livro de São Lucas, capítulo 19, versículos do 1 ao 10. Antes, vamos clamar a presença do Espírito Santo para que seja Ele a conduzir a nossa leitura e meditação do Evangelho deste dia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura do Evangelho. Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele correu adiante, subiu a um sicômoro para o ver, quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar e levantando os olhos, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e recebeu-o alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se em casa de um pecador. Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Meus irmãos, diante desse Evangelho de hoje, nós queríamos destacar 2 pontos de meditação. O primeiro ponto é para colocarmos todo o nosso coração na postura de Zaqueu diante da pessoa de Jesus. Zaqueu era um homem conhecido por estar em uma situação de cobrador de impostos. Ele era o chefe do cobrador de impostos. Então ele coordenava um pouco todas essas relações que nós conhecemos e sabemos que havia muita opressão, muita injustiça, e por isso ele era estigmatizado, ele era olhado com uma postura realmente tida por alguém que não tinha uma atitude boa diante das pessoas. Mas quando Zaqueu observa que Jesus estava passando, que Jesus, com toda a sua fama, com tudo aquilo que se ouvia falar sobre a pessoa dele, ele estava passando perto dele, Zaqueu não perdeu esta graça. Zaqueu soube correr com todas as suas limitações, com tudo aquilo que ele trazia, com toda a verdade que ele trazia no seu coração, para se colocar diante da pessoa de Jesus. E aqui nós somos convidados ao primeiro ponto de reflexão. Será que eu e você, caminhando muitas vezes já na presença do Senhor, temos essa postura humilde, sincera, de extrema pequenez de Zaqueu, de nos colocarmos com toda a verdade do nosso coração, com toda a maldade, com todas as misérias, com todas as nossas limitações, para nos aproximar da presença do Senhor? Esse ponto aqui cabe para eu e você nos colocarmos numa postura sincera, que precisa gerar uma decisão concreta.
da mesma forma que Zaqueu. Zaqueu não ficou, quando viu a pessoa de Jesus, se martirizando. Olha que homem bom, e olha como eu sou uma pessoa péssima, por isso não posso me aproximar dele. Ele entendeu que Jesus vinha exatamente para aqueles que necessitavam de uma mudança. Será que eu e você não necessitamos hoje de uma mudança concreta? E podemos, como Zaqueu, a exemplo dele, correr e nos colocarmos de forma criativa, de forma decidida, de uma forma que o Espírito Santo possa soprar nos nossos corações para realmente mudarmos a nossa vida na presença do Senhor? Esse é o nosso primeiro ponto de meditação. O segundo ponto que aqui também gostaríamos de trazer para meditarmos, para realmente pensarmos e conhecermos um pouco mais sobre Jesus, os seus sentimentos, os seus pensamentos, é exatamente a reação de Jesus diante de um coração como o de Zaqueu. Imaginemos que Jesus, quando cumpre a sua missão, quando aceita com todo o amor a salvação, o plano de salvação da humanidade, Jesus, ele vai descansando nos corações que se reconhecem necessitados da sua presença. Jesus, quando vê a postura de Zaqueu, ele para o que estava fazendo. Ele estava atravessando a cidade, provavelmente ele ia para outro canto, ele não foi se encontrar com Zaqueu. Ele estava fazendo realmente aquilo que ele já estava com o planejamento daquele dia, com foco, pois o evangelho falava que ele estava atravessando a cidade. Mas quando ele vê Zaqueu, ele para o que está fazendo. Ele olha para Zaqueu e ele diz: desce depressa, porque hoje mesmo eu preciso estar em tua casa. E quando há esse encontro da miséria, que vemos ali no coração de Zaqueu, e a misericórdia, vendo ali no coração do Cristo o desejo ardente de estar na presença daquele homem que se colocava necessitado, nós vemos um encontro que gera salvação. E foi isso que Jesus falou para Zaqueu: a salvação entrou em tua casa, porque você soube reconhecer a sua miséria, porque você se colocou diante da minha presença e porque você também se colocou numa postura de mudança. É isso que necessita na minha caminhada, na sua caminhada, para perseverarmos na graça e acolhermos a graça de cada dia. Vejamos como Zaqueu acolheu a graça daquele instante. E como Jesus se derramou, se descansou de fato naquele coração, ao ponto de parar o que estava fazendo e querer gastar tempo ali com Zaqueu. E querer que esse momento, que esse fato vivido se tornasse palavra de salvação para as nossas vidas. Para nos colocarmos dentro desta página do Evangelho e entendermos como nós podemos, assim como Zaqueu, ter um relacionamento íntimo com a pessoa de Jesus. Tomar posse de que Jesus passa todos os dias a nossa vida e por isso nós não podemos deixá-lo passar. E por isso nós não podemos deixá-lo falando sozinho. E por isso nós não podemos deixar a nossa vida ser a mesma. Sempre há algo que podemos nos converter e se percebermos com sinceridade esse movimento, o nosso coração ele vai crescendo de graça em graça. Nosso coração vai se assemelhando ao de Cristo. O nosso coração vai se configurando ao coração de Cristo, meus irmãos. Quanta alegria empregar toda a nossa vida no conhecimento de Jesus e nos surpreendermos com os momentos que vivemos com Jesus. E realmente nos colocarmos como pessoas que nada sabem, pessoas humildes, pessoas sedentas da sua graça e aproveitar os instantes de graça que Jesus nos comunica. Percebamos nesse segundo ponto de reflexão que Jesus ele tem uma postura realmente generosa com aqueles que se consideram necessitados da sua graça. Que Jesus ele não consegue se conter em bondade, em misericórdia com aqueles que testemunham, que precisam do Senhor hoje em suas vidas.
Então guardemos no nosso coração, nesse segundo ponto de meditação, o quanto Jesus realmente esbanja generosidade com aqueles que se reconhecem necessitados. E por isso eu e você podemos crescer na sua graça. Podemos ser homens e mulheres novos, que se colocam na disposição de uma conversão sincera, porque assim como Zaqueu, também tomam decisões práticas de vida para se colocar ainda mais na graça que vem dele. Que a Virgem Maria possa nos auxiliar nesses dois pontos de reflexão, entendendo como a postura de Zaqueu nos chama à conversão no Evangelho de hoje e como a postura de Jesus, diante de um coração como o de Zaqueu, também nos ensina que Jesus jamais ele se deixa vencer em generosidade. Quando ele encontra um coração pobre, humilde, que se reconhece necessitado da sua graça, e ali com esse coração ele deseja permanecer, ficar, para derramar a sua graça. E assim atualizarmos todos esses momentos e continuarmos a obra de salvação que Jesus já iniciou nas nossas vidas e na vida de todos aqueles que nós somos chamados a encontrar e anunciar a força do seu amor. Fica, portanto, conosco, mãezinha, e nos conduz até o fim nesses santos propósitos de conversão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus nos abençoe.